Homeschool, por onde começar? Quando eu e minha família decidimos pelo homeschool, essa foi uma das principais dificuldades que a gente enfrentou. Então, eu decidi fazer um vídeo para ajudar você que quer começar o homeschool, mas nenhum vídeo na internet consegue esclarecer por onde começar. Então, vamos lá! O primeiro passo é a decisão. Bem, é muito importante conversar antes de aplicar o homeschool, né? Tem que ter uma conversa entre os pais e os filhos para pensar se o homeschool ele é viável para a realidade familiar, financeira, para a própria rotina familiar, né? E para a própria criança ou adolescente que vai estar aprendendo. Então, será que ele consegue já estudar sozinho? Será que vai precisar de algum auxílio de professor? Então, tudo isso tem que estar muito bem conversado. Até porque, se a criança for pequena, por exemplo, um dos pais talvez tenha que trabalhar somente meio período, né? Então, já tem uma certa diferença na realidade financeira da família, né? Então, assim, tudo tem que estar muito bem pensado, inclusive na própria rotina familiar. Será que cabe homeschool? Não. Aí, por exemplo, se a criança precisa de um tutor em matemática, então já tem que começar a pensar nessas coisas, né? Quais são as matérias que seu filho provavelmente vai precisar de ajuda, se você vai conseguir aplicar tudo sozinho ou vai precisar também de auxílio de um professor ou não. Então, tudo isso tem que estar muito bem conversado. Então, pensar os prós e os contras da adoção do homeschool, assim como os motivos que os vão levar a adotá-lo, é essencial para que o homeschool funcione bem. Eu e minha família, por exemplo, decidimos pelo homeschool quando percebemos que o ensino escolar era ineficiente, tinha comprometimento ideológico e que eu aprendia melhor sozinha. Além disso, nesse processo foram fundamentais alguns livros como O Contra a Escola, do Fausto Zamboni, e Maquiavel Pedagogo, e também o documentário Pátria Educadora da Brasil Paralelo, que foi esclarecedor para que a gente tomasse essa decisão. Foi como assim, um checkmate na nossa decisão. O terceiro passo é você definir o método que você vai aplicar ao seu homeschool. Então, os principais métodos é a educação clássica, que é baseado no método do Trivium, o Montessori, o Charlotte Mason e o tradicional, que é pautado na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E, bem, cabe a cada um de vocês pesquisar sobre cada um dos métodos e ver qual mais se aplica à realidade familiar e à realidade da própria criança, né? Qual vai se aplicar melhor, a forma como ela aprende, qual que vai funcionar mais, tanto para os pais aplicarem quanto para os filhos para aprenderem. Terceiro passo é a adoção de um currículo. E bem, o que é um currículo? É aquilo que vai pautar o estudo. É como um cronograma do que vai ser estudado, como vai ser estudado, enfim. E o currículo, ele ajuda muito a guiar todo o homeschool. E o currículo que eu e minha família adotamos foi esse aí, a Mente Bem Treinada, que é um guia para educação clássica, que é o método que nós usamos. E ele é excelente, ele tem informações desde a organização, desde a decisão do homeschool. Fala também, assim, todos os cadernos que vão ser usados, como que os pais organizam os cadernos, como que aplica, quais recursos te ajudam. Então, esse é um livro completo e primordial. Se você quiser começar o seu homeschool, por favor, compre esse livro porque ele é maravilhoso e essencial para o homeschool, né? Para que ele flua, para toda a tirada de dúvidas que você tiver. Ele também é excelente para toda a organização do homeschool, então vale muito a pena comprar esse livro. Ele é bem grosso, né? Porque ele vai desde os 3 estágios, né? Da educação clássica, mas vale muito, muito a pena. Eu acho que eu não sei o que seria do nosso homeschool sem esse livro. Então, por favor, se você quer começar seu homeschool, esse é um livro primordial, principalmente se você estiver adotando a educação clássica. O quarto e duro passo é a organização. Por mais difícil que seja, é fundamental a organização. Então, aí está passando na tela as pastas que eu utilizei, assim como o caderno que eu também utilizei para me organizar. Então, fui fazendo planilhas, anotações, cronogramas, tudo para conseguir me organizar. E aqui eu vou deixar tópicos que vão ajudar vocês na organização. Então, primeiro você tem que pensar nas matérias que seu filho vai estudar e os recursos que vão ser utilizados. Então, os livros, os materiais que vão ser usados, né? Por exemplo, artes, vai ter que comprar tinta, você vai precisar de tela. Ou, por exemplo, matemática, vai precisar de material dourado, vai precisar de ábaco. Já na dinâmica escolar, você vai pensar sobre a questão do próprio método. Então, qual método você vai utilizar para estudar matemática, como que vai funcionar a dinâmica, né? Ou, por exemplo, história. Primeiro ele vai ler sobre o assunto que vai ser estudado, depois ele vai fazer exercício, vai fazer resumo, vai ler um livro. Então, você vai pensar sobre isso, como que vai funcionar, né, a aplicação da matéria. Já em cronograma de estudo, você vai organizar essas informações. Então, por exemplo, você já decidiu os recursos que vão ser utilizados. Então, para a história, quais livros ele vai ter que ler para estudar a Renascença? E qual é o tempo que ele tem
caminho para fazer isso. Então, por exemplo, dia 2 de fevereiro, ele tem que ler tal livro até a página tal. Então, vamos supor, ele está estudando, sei lá, Grécia Antiga, vamos pensar assim. Ele vai ter que ler um livro do Platão. Então, ele vai ter que ler Platão até a página 30 no dia tal. Então, isso é um cronograma de estudos. É basicamente organizar por tempo, né? Por metas de leitura, por metas de aprendizado. Então, se ele tem, por exemplo, um livro didático, então até que página ele vai ter que fazer de exercícios. Então, isso é muito importante. O quarto passo é organizar um horário. Então, você vai pegar, por exemplo, as matérias que ele vai estudar e vai organizar durante os dias da semana. Então, segunda-feira ele tem que estudar tais matérias, terça tais matérias. Então, você vai pensar quantas vezes por semana ele vai estudar essas matérias, qual a carga horária semanal que ele tem que ter de estudo dessas matérias. Então, você vai pensar sobre tudo isso na organização do horário escolar. E o último passo é lista escolar, né? Lista de materiais. Então, o que você vai precisar comprar? Então, por exemplo, ele vai ter que comprar tal curso de matemática para ele ir acompanhando e conseguir aprender. Ou tal curso de português, tal curso de história. Então, você vai pensando sobre isso. Tem vários cursos online hoje em dia que ajudam muito. Livros que ele vai precisar, cadernos que ele vai precisar. Então, tudo isso na lista de material escolar. Agora, falando mais de material, né, de recurso didático, essas coisas, esse livro, A Mente Bem Treinada, ele é excelente. Porém, a dicas de materiais que ela dá para você usar em matemática, histórias nas matérias, são todas na língua nativa. Os programas que ela indica, porque o livro, ele é nativo americano, né, ele é estadunidense. Então, os programas que ela indica para o estudo da matemática, da história, tudo isso, é em inglês. Então, isso dificulta um pouco. Por isso tem que adaptar. Então, aqui tá algumas dicas de livros e recursos que se podem ajudar na aplicação do homeschool, que foram recursos que eu fui pesquisando e achei. Então, assim, para crianças pequenas, eu indico o material didático da família Trigo, que tem de todas as matérias, e se eu não me engano, vai até, assim, o fundamental. Eu não tenho certeza, mas eles têm Instagram. É só colocar Família Trigo, já vai aparecer. Eles têm site, então é só dar uma pesquisada. E do Sérgio Morcelli, que ele dá matemática para crianças com o método Singapura, que é o melhor de matemática e vai até 8 anos. Então, é só procurar também no Instagram que vocês acham. Já para ensino fundamental, eu indico os livros do Instituto Cidade de Deus, que são livros pautados na educação católica e clássica, mas que tem para até, assim, até o ensino médio de livros, né, didáticos. Vai desde as crianças pequenas até o ensino médio. E é um material excelente e muito completo. Já para o ensino médio, além dos livros do Instituto Cidade de Deus, cursos também são muito importantes. Então, eu indico o Núcleo de Formação da Brasil Paralelo, que tem cursos de história, filosofia, artes, política, economia. Tem cursos, assim, de tudo e que podem ser muito úteis no estudo do ensino médio. Então, o curso de artes é muito útil, o curso de filosofia e os cursos de história. Então, o núcleo de formação também é uma boa opção para o estudo no ensino médio, né? Para quem está estudando já essas matérias que necessitam de uma atenção maior, querem ter mais um conhecimento histórico, aprofundamento histórico, enfim. Esses cursos do núcleo de formação da Brasil Paralelo são muito bons e eu super indico para você que está no ensino médio e está fazendo homeschool, porque vão ajudar muito, né, para complementar o estudo da história, da filosofia, da artes, da música, enfim. Bem, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas e te dar um norte na organização e planejamento do seu homeschool. Um beijão e tchau!